Muito boa tarde, amigos ouvintes. Estamos iniciando pela Rádio Mensagem FM mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Amor. A produção e apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. Qual é o chamado da vida? Qual é o meu chamado neste momento? Qual foi o meu chamado na minha história até hoje? Qual será o meu chamado no futuro? Meus amigos, se nos imaginarmos nesse pensamento, de repente caminhando pela rua, quando vamos para o trabalho, refletindo sobre a nossa vida, poderemos ser tomados por estas perguntas que podem, inclusive, estarem nos acompanhando há vários anos. Quando pararmos para rever nossa trajetória, é possível que tenhamos uma clareza ao nos darmos conta que em alguns movimentos que transformaram a nossa vida, nós distraidamente não tivemos a consciência do nosso chamado naquele momento, e muito menos das transformações que poderiam estar por vir em nossas vidas. Se olharmos nossa vida pelo retrovisor, como um escritor de nossa própria história, com certeza nós conseguiremos fazer as ligações entre as nossas escolhas, identificando o fio condutor que conectou todos estes movimentos em nossa vida. Ao pensarmos sobre o que estes movimentos que aconteceram em nossas vidas tiveram em comum, ficará claro que enquanto as transformações correm tanto conosco como em nossa volta, a gente se acha pleno, com extrema clareza e principalmente conectado com a nossa essência, com muita força, com muita energia, focados na realização dos nossos sonhos, sem prestar atenção a muitos sinais que encontramos pelo caminho. Existem em nossa caminhada muitas sinalizações, vozes que falam no silêncio, fatos que acontecem nos quais geralmente não prestamos atenção, principalmente por falta de tempo. Dentre todas as desculpas que eu vejo as pessoas darem para o fato de não estarem seguindo a voz dentro de si e recalculando as suas rotas para a vida que realmente querem, não é raro ouvirmos: eu não sei o que quero. Meus amigos, enquanto a gente não tem certeza acerca do que queremos para nossas vidas, a única ação é continuar caminhando por eliminação. Se não sabemos o que queremos para as nossas vidas, vamos pelo menos tentar saber e identificar com clareza o que a gente não quer. Não vamos nos desesperar se por algum momento trabalhamos em coisas que nós não queríamos, em coisas que não amávamos o suficiente para sermos felizes, até que chega um momento que vemos com clareza a que efetivamente estou sendo chamado. Há quem diga que só quando todas as células do nosso corpo não suportam mais fazer aquilo a que nos submetemos, e que nem sempre é o melhor para a nossa vida, é que nós encontramos força suficiente para dar o salto no escuro. E este salto requer esta força de todas as células. Todo o esforço é necessário para que eu tenha claro qual é a minha missão nesse mundo e de que forma colocarei com toda a intensidade os meus dons, tanto a meu serviço como a serviço do próprio mundo, ou seja, dos que gravitam à nossa volta. E nesse esforço, que é obviamente salutar, para colocar-nos também a serviço dos outros, nós precisamos ter o cuidado para fazermos o que podemos e o que é necessário. E isto nem sempre coincide com o que os outros esperam de nós, ou pelo menos com o que nós achamos que os outros esperam de nós. Por isso também é muito comum nas dificuldades que surgem na vida das pessoas surgirem
algumas desculpas como: não consigo lidar com as expectativas dos outros sobre mim. Eu acho que a minha esposa me acha um inútil, eu acho que o meu marido me vê como um inútil. Não tenho apoio de ninguém. Meus pais, minha família não me aprovam, não me entendem. Vem cá, você vai mesmo viver a sua vida baseada nas opiniões e expectativa de outras pessoas com relação a você exclusivamente? Vou repetir, você vai mesmo viver a sua vida baseada nas opiniões e expectativa de outras pessoas em relação a você? Creio que o meu ouvinte está me entendendo. E eu não estou, obviamente, insinuando que não devemos ouvir conselhos, que não devemos trocar experiência, buscar auxílio quando nos sentimos perdidos. O que estamos afirmando é que não podemos trazer para nós mesmos problemas que às vezes sequer existem, porque pauto a minha vida somente na impressão do que os outros têm de mim, sem me dar o valor que realmente tenho e mereço, enquanto pessoa, enquanto filho de Deus. Olha, algumas vezes é possível que você tenha que momentaneamente até se isolar, porque na real ninguém sente o que você sente. Nenhum outro ser humano escuta essa voz que agita o seu coração e que lhe deixa inquieto. Nenhum outro ser humano pulsa como o sangue nas suas veias a caminho do seu coração, oxigenando as suas células. Nenhum outro ser humano sente essa paixão que você tem por algumas coisas inexplicavelmente diferentes. Nenhuma outra pessoa sabe qual é a sua missão e o que lhe trouxe para essa vida. E às vezes você está deixando estas pessoas que não sentem nada disso que você sente ditarem a sua realidade. Você pode estar desperdiçando a sua vida aí. Quem está fazendo isso consigo não são os outros, mas você mesmo. Se fizer uma opção de viver uma vida despersonalizada, vivendo para mostrar aos outros uma aparência que na verdade não é sua. Vou te contar uma coisa, não existe essa de os outros. Você só está vivendo isso porque uma parte sua concorda com o que eles dizem. Você só está fazendo o que faz porque uma parte sua ainda não está bem resolvida. Enquanto as expectativas dos outros refletem em algum momento medo ou insegurança nosso, elas têm poder. Seja resolvido, seja determinado e seguro quanto ao que quer realmente, quanto ao que quer da vida. Ninguém, absolutamente ninguém, terá o poder de lhe tirar deste caminho se a escolha for reta e honesta. Se você seguir altivo, decidido, acreditando no que você é capaz, você pode viver um momento mágico, porque automaticamente as pessoas começam a reagir de outra forma. Como que milagrosamente, as opiniões podem mudar a seu respeito. O apoio vem, e se não vier, também nem mais importa, porque você está trilhando o caminho correto. Por isso, meu irmão, pare de culpar a esposa ou esposo, pare de culpar seus pais, seu namorado, seu vizinho, seu cachorro. É você, e somente você, que pode identificar e resolver estas indagações. Qual é o chamado da vida? Qual é o meu chamado nesse momento? Qual foi o meu chamado na minha história até hoje? E qual será o meu chamado no futuro? Existem milhões de pessoas infelizes acordando todo dia, incapazes de saber de fato onde se encontra a felicidade. Se estas pessoas abrissem a cortina de suas próprias vidas e percebessem que para ser feliz não é preciso muita coisa, amanhã muita gente estaria livre e o mundo seria também mais feliz. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, nós vamos fazer um breve intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto e já
voltamos. Eu não quero ser mais um em meio à multidão, ser guiado apenas pela emoção, ter um nome de cristão e não saber amar. Eu quero é fazer a diferença onde for, com carinho ouvir a voz do meu Senhor, dedicar a minha vida em ser fiel. Ter uma vida de aparência não tem graça, é sem sabor. No orgulho, na disputa e no desamor, não me levarão a nada. Queridos ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículos de 8 a 10. Abre aspas. Pela terceira vez o Senhor chamou Samuel, que se levantou e foi ter com Eli. Eis-me aqui, tu me chamaste? Compreendeu então Eli que era o Senhor quem chamava o menino. Vai e torna a deitar-te, disse ele. E se ouvires que te chamam de novo, responde, falai, Senhor, vosso servo escuta. Voltou Samuel e deitou-se. Veio o Senhor, pôs-se junto dele e chamou-o como das outras vezes. Samuel, Samuel. Falai, respondeu o menino, vosso servo escuta. O Senhor disse a Samuel, eis que vou fazer uma tal coisa em Israel, que a todo o que ouvir ficar-lhe-ão retinindo nos ouvidos. Fecham aspas. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículos de 8 a 10. Samuel foi uma realidade. Ouviu o chamado de Deus e se colocou à disposição. Fez a diferença. Teria feito falta ao mundo se não tivesse existido. No entanto, se eu não existisse, ninguém iria notar a minha ausência. Nem notaria a ausência de qualquer outra pessoa que existisse. Só que tem um detalhe. Antes de eu existir, Deus já me conhecia e me amava. Por isso me chamou à vida. Eu sou criatura de Deus. Cada pessoa é criatura de Deus, amada e convidada por Ele ao banquete da vida. A vida é assim, o primeiro chamado de Deus, a primeira vocação. Se a vida já é vocação, devo a Deus uma resposta. Qual será a resposta que Deus espera de mim? Certamente a minha vida tem um sentido que eu não tenho claro. Tenho que descobrir. Eu tenho uma obra a realizar e ninguém o faz isso em meu lugar. A primeira resposta ao chamado da vida é compromisso sagrado de quem a considera um dom de Deus confiado aos cuidados humanos. Colocar-se a serviço da vida já é responder à vocação a que fomos criados. Todos nós somos chamados por Deus e o ato de chamar é sempre dele. Cabe a nós então respondermos a este chamado com toda a liberdade. Contudo, muitas vezes ficamos presos às nossas vontades. Estabelecemos nosso próprio caminho e não somos capazes de parar e ouvir a voz do Senhor. Sigamos na certeza de que nossa vida ganha mais sentido quando somos capazes de responder ao chamado de Deus. Ele tem um chamado para cada um de nós. Descobrir e responder a esse chamado só é possível quando nos dispomos a ouvir a sua voz. Por isso, se hoje você se sente chamado, não tenha medo de dar o seu sim e viver esse tempo de descoberta. Diz uma história que certa vez um velho estava sentado próximo às ondas de uma praia, quando algo lhe chamou a atenção. Era um pequeno garoto que fazia o movimento de se abaixar, pegar algo na areia e jogar ao mar. O velho se aproximou e observou por instantes que o garoto estava fazendo e constatou que, como o mar estava de ressaca, as ondas levavam até a areia da praia várias estrelas do mar.
e que o calor do sol acabavam morrendo. O velho aguardou mais um pouco e perguntou ao garoto: de que adianta você jogar as estrelas do mar de volta na água, enquanto ao seu redor milhares estão morrendo? Qual a diferença que isso faz? O garoto olhou para o velho com um olhar singelo, pegou novamente em sua mão uma pequena estrela do mar e lançou-a nas ondas, e disse: para esta eu fiz a diferença. Veja como faz a diferença ser chamado por Jesus. Depois da ressurreição, o Senhor confia aos discípulos a responsabilidade de dar continuidade à sua própria missão, para que o Evangelho seja anunciado aos homens de todos os tempos. Falando em vocação, não nos esqueçamos que todos os fiéis são chamados a se unir em oração também pelas vocações sacerdotais, a vida consagrada a serviço missionário. Com efeito, consiste para o Senhor da Messe fazer a diferença no seguimento a Cristo, mas de perto na vida consagrada a serviço da vida e da esperança por aqueles que na sua misericórdia não cessa de chamar. Pensemos quanto tudo é possível através de Jesus, pois em nós foi depositada toda a esperança e o amor de Deus, pois Ele nos vê na individualidade. Portanto, para Ele, você faz a diferença. E sendo você a diferença, tudo o que traz consigo também terá, aos olhos de Jesus, uma atenção especial. Isso tudo para quem decide fazer o mundo melhor, para quem luta para fazer acontecer o reino de Deus entre nós. Apesar de saber da quantidade de estrelas que parecem morrer, vamos nos colocar a serviço, mesmo fracos, com outros projetos de vida profissional, projetos de vida religiosa, projetos de vida espiritual. Principalmente, vamos ter a coragem de aceitar, por mais que doa, por mais que cause sofrimento e arrependimento, vamos de alguma forma fazer a diferença para Deus através de nossa fé. E que possamos ser como o garoto que salva a estrela do mar. Mudemos nossa postura para o bem da vida. De repente, estamos precisando sair da posição do velhinho que se limita a observar sem perceber que o garoto fazia sim a diferença, pelo menos para aquela estrela que ele estava devolvendo ao mar, que ele estava salvando. Se o chamado pode ser encontrado na reflexão do passado e na conexão com o futuro, ele também tem que estar presente, no aqui, no agora. No entanto, reconhecer o chamado no presente pode ser um desafio ainda maior, uma vez que vivemos uma grande parte da vida praticamente no piloto automático, sustentando hábitos, comportamentos, crenças e planos que nos mantêm em um caminho pré-determinado, que muitas vezes sequer foi escolhido conscientemente. Ao olhar para o passado, reconhecemos os movimentos que nos transformaram. No futuro, buscamos sinais do nosso propósito. E no presente, podemos perceber que estamos vivendo o nosso chamado quando os nossos olhos brilham e o coração bate mais forte e feliz. Por isso, meu irmão, convido você a escolher um dos 3 caminhos, um de cada vez ou todos ao mesmo tempo, para reconhecer o seu chamado e se entregar de corpo e alma para se transformar e tornar realidade o seu chamado de vida. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, chegamos ao final de mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção do programa de hoje foi apoiada em pesquisa realizada nos seguintes sites: exame.abril.com.br, blog Gestão Fora da Caixa, reconhecer-se e entregar-se ao chamado da vida, eusemfronteiras.com.br, nomadesdigitais.com, diocesedeumuarama.org.br
exame.abril.com.br. Amigos ouvintes, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Bom fim de tarde, bom descanso e até a próxima quinta-feira, quando estaremos de volta aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM para apresentar novamente o programa da Pastoral Familiar de Cândido Amor. Até quinta, conto novamente com a sua audiência. Eu não quero ser mais um em meio à multidão, ser guiado apenas pela emoção, ter um nome de cristão e não saber amar. Eu quero é fazer a diferença onde for, com carinho ouvir a voz do meu Senhor, dedicar a minha vida em ser fiel. Ter uma vida de aparência não tem graça, é sem sabor. No orgulho, na disputa e no desamor, não me levarão a nada. Eu quero ter a mão de Deus sempre a me guardar. Eu quero ter pra sempre em mim o seu olhar. Eu quero Deus comigo todo dia, andar e ser guiado pela sua direção, fazer a diferença em meio à multidão. Eu quero ter a unção de Deus em meu viver. Eu não quero mais ficar calado por aí. Quando Deus me ordenar, não vou fugir. Quero orar, profetizar e ver acontecer. Eu quero ser guiado pela fé e pelo amor, procurar obedecer ao meu Senhor. Quero ver sua promessa se cumprir em mim. Ser um crente abençoado, transformado, cheio de unção. Quero ser o sal da terra, luz, a inspiração. Quando eu orar, quero ver o céu se abrir. Eu quero ter a mão de Deus sempre a me guardar. Eu quero ter pra sempre em mim o seu olhar. Eu quero Deus comigo todo dia, andar e ser guiado pela sua direção, fazer a diferença em meio à multidão. Eu quero ter a unção de Deus em meu viver. Eu quero ter a mão de Deus sempre a me guardar. Eu quero ter pra sempre em mim o seu olhar. Eu quero Deus comigo todo dia, andar e ser guiado pela sua direção, fazer a diferença em meio à multidão. Eu quero ter a unção de Deus em meu viver. Eu quero ter a unção de Deus em meu viver. Eu quero ter a unção de Deus em meu